Salve galera, canal chamado Tricolor para fazer um pós-jogo aí entre Red Bull Bragantino 1 e São Paulo Futebol Clube também 1. Os torcedores do Red Bull Bragantino vaiaram o time que continua na zona de rebaixamento e os torcedores do São Paulo que estiveram lá no estádio lá em Bragança saíram com um gosto amargo, beleza, rapaziada? Vamos falar sobre isso aí, sobre esse pós-jogo do vídeo de hoje do canal. Mas antes, leia o que está aqui no rodapé do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, dê essa moral, deixa o like para fortalecer o canal, já que o YouTube não está entregando os conteúdos, não só aqui do canal, mas de outros canais também. Fortaleça o canal com o seu like, com a sua inscrição e o compartilhamento. E não esqueça de ativar o sino de notificações, beleza, rapaziada? Bora para as análises aí, comentários do pós-jogo entre Red Bull e Bragantino, que permaneceram no empate, num jogo que aconteceu agora às 16h30 desse dia 20/11, né, nesse feriadão do Dia Internacional da Consciência Negra. São Paulo enfrentou um time que conseguiu se armar bem, o time do Fernando Seabra conseguiu se armar bem, principalmente no primeiro tempo. Ao longo de toda a partida, o time do Red Bull teve mais oportunidades que o São Paulo desperdiçando algumas oportunidades, é verdade, oportunidades de gol. Algumas peças do São Paulo, alguns jogadores do São Paulo realmente estiveram abaixo. O Sabino já havia manifestado publicamente que ele não gostaria de atuar na esquerda e hoje nós vimos o porquê. Um campo pesado, sobre forte calor, né? O Sabino teve muita dificuldade ali pelo lado esquerdo, somando algumas falhas aí do próprio. O próprio Luiz Gustavo falhou, o Alan Franco na jogada do gol do Bragantino, que aconteceu com o Sacha. O Alan Franco foi interceptar a bola, não é culpa dele, mas acontece, né? A bola passou e o Sacha, mano a mano com o Juan Tressoldi, acabou fazendo 1-0 para o time de Bragança. O Bragança teve um volume de jogo não superior ao do São Paulo. Ele teve uma proposta de jogo que acabou atrapalhando bastante o time do São Paulo. O São Paulo, todos sabem que ele joga muito pelas laterais. O São Paulo não tem um camisa 10, né, rapaziada? Eu duvido que algum torcedor aqui ache que o Luciano seja realmente o camisa 10. O São Paulo vai precisar realmente contratar um camisa 10 para a próxima temporada para a gente sofrer menos, né? O Luciano, de fato, não é um camisa 10. Desaparecido no primeiro tempo. O Lucas Moura também estava. O Lucas Moura faz uma brilhante jogada após o lançamento. Não sei se foi do Marcos Antônio ou do Luiz Gustavo, mas recebeu o lançamento, recebeu o passe de inversão, né, dos lados. Lucas Moura partiu para cima, tentou o drible, no primeiro momento perdeu, mas insistiu até o final da jogada e acabou fazendo um belíssimo gol. São Paulo empata com o Red Bull e termina o primeiro tempo empatado. Já na volta do segundo tempo, o São Paulo permanece o mesmo, até porque o São Paulo estava sem o Zubeldia à beira de campo, né? O Zubeldia mesmo não costuma fazer substituições nos intervalos dos jogos. Quem estava à frente do São Paulo era o auxiliar técnico, que não é técnico, Maximiliano Cubeiras. O São Paulo permanece um mesmo time, porém o Red Bull vem mais para cima. A proposta de jogo do Red Bull era pegar o time do São Paulo no contra-ataque. O Red Bull fechava bastante as laterais, fazendo dobra na marcação, tanto do Igor Vinícius, que nós não vimos no primeiro tempo o Igor Vinícius jogar, e pelo lado esquerdo o Sabino. Então ficou fácil para o Fernando Seabra identificar que se você dobra a marcação nas laterais do São Paulo, um lateral improvisado, Sabino, o outro lateral que defensivamente se bate bastante para recompor, era só dobrar a marcação e forçar o São Paulo a jogar pelo meio, sendo que o São Paulo não tem um camisa 10, e é aí que nós precisamos comentar, rapaziada. Gostaria de ouvir a sua opinião aqui no canal chamado Tricolor. Quando você não tem um camisa 10 e você se vê obrigado a jogar pelas laterais, até porque o time do Red Bull Bragantino inteligentemente colocou os seus homens de linha de frente para a ida de bola do São Paulo, obrigando muitas vezes o São Paulo a fazer os lançamentos através do goleiro Rafael para tentar ganhar a segunda bola, fica um jogo mais previsível. Isso aí foi uma estratégia do Red Bull e mostrou que deu certo. O time do Red Bull está jogando dentro do seu campo,
conseguiu ganhar bastante a segunda bola. O próprio André Silva teve bastante dificuldade lá no sistema ofensivo, mas o Luciano também não apareceu o primeiro tempo inteiro desaparecido. Quando apareceu, perdeu a oportunidade de gol, né? E já no segundo tempo a gente vê que o São Paulo ainda continua com algumas tentando sair pelas laterais, começando com aquele toque curto entre Rafael e Alan Franco. E alguns sustos houveram pelas perdas de bola ali, porque eles dobravam a marcação na lateral e aí pegavam o São Paulo de frente. A tentativa, às vezes, de sair com os volantes também não funcionou. A marcação chegava em cima. A segunda linha de um 4-3-3, a segunda linha de 3 do Red Bull Bragantino marcava bastante o Marcos Antônio e o Luiz Gustavo, que perderam algumas bolas que gerou o contra-ataque perigoso a favor do time do Bragantino. Então o São Paulo realmente encontrou bastante dificuldade. Zubeldia vai ter muito trabalho, rapaziada, sendo que o São Paulo agora sem laterais, né? O Jamal Lewis, ele não é um lateral construtor. O Igor Vinícius precisa jogar mais de ala do que de lateral. O São Paulo, na verdade, precisaria contratar 2 bons laterais para ajeitar esse time do Zubeldia. Vamos ver o que vai acontecer nessa janela de transferências do final de ano aí. Vamos torcer para que o São Paulo faça boas contratações e que não sejam contratações tão caras. Então o São Paulo ficou muito previsível, porque não tem um camisa 10. E quando você tem um jogador como o Lucas Moura, que principalmente no segundo tempo da partida, é um jogador que, pelas características, poderia já ser centralizado, porque o Red Bull precisava da vitória, veio para cima e abriu espaço, você mantém o Luciano pelo meio. Volto a repetir, o Maximiano Cubeiras não é técnico. E mesmo que tivesse o Zubeldia e insistisse no Luciano pelo meio, seria um erro do técnico Luiz Zubeldia, que ele precisa corrigir. Ele precisa corrigir para a próxima temporada. Se mantiver isso aí, é muito fácil de fazer a leitura do jogo do São Paulo, é previsível, ainda mais sem um camisa 10. Quem sabe com uma contratação de um meia de criação moderno, o São Paulo consiga aí realmente melhorar o desempenho do seu futebol. Então fica muito previsível, rapaziada. Tem que jogar pelas laterais. Ferreira deu um trabalho para o sistema defensivo, mas também muito marcado, recebendo a bola de costas. O Lucas Moura, diferentemente, o Lucas Moura foi o fator que desequilibrou a favor do São Paulo. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Principalmente no lance do gol do São Paulo, mas também no segundo tempo o Lucas Moura desempenhou bastante. Depois as alterações do técnico Max Cubeira, gente, colocar Rodrigo Nestor não faz sentido. Colocou o Rodrigo Nestor no lugar do Ferreira, se não me engano. Eu sei que o Rodrigo Nestor entrou, o Ferreira saiu. Depois colocou o Patrick no lugar do Sabino. O Patrick até foi melhor que o Sabino, porque o jogo deu essa condição para ele. O jogo se abriu. Eu tenho a impressão que se o Patrick tivesse começado o jogo, teria sofrido bem mais que o Sabino, porque ele não tem imposição física, né? Mas o Patrick, dentro do cenário da partida, até que acabou entrando bem no time do São Paulo. Depois entrou o Alisson mesmo sem o ritmo de jogo, e ficou bem perceptível isso, sem o ritmo de jogo, o Alisson, pelo posicionamento, o entendimento de onde ele deve se posicionar, o Alisson realmente teve não comprometeu, eu acho até que foi melhor até que o conjunto Marcos Antônio e Luiz Gustavo. O Marcos Antônio estava melhor que o Luiz Gustavo no primeiro tempo, depois saiu no segundo tempo, entrou o Alisson foi bem, apesar de estar sem ritmo de jogo, e depois houveram algumas outras substituições, entrou o Eric no time do São Paulo, né? E o São Paulo tirou o André Silva. Gente, não faz sentido você tirar o André Silva para deixar o Luciano de falso 9. Não faz sentido. Porque o Luciano não faz o pivô, o Luciano não se movimenta como centroavante. Você precisaria, no mínimo, a menos que o André Silva tenha sentido o peso da partida, cansaço físico, não faz sentido nenhum. Até porque o Luciano não correu no primeiro tempo, então talvez estivesse mais inteiro. Então, não concordo com essa substituição. Para mim, eu manteria o André Silva e centralizaria o Lucas, tiraria o Luciano e entraria com o Eric. De preferência, o William Gomes até, né?
mas o Eric até entrou na partida, mas entrou também nos instantes finais da partida. O São Paulo precisa aprender a encontrar outras alternativas para sair fazendo a construção de jogo, que não seja tão somente as laterais e os lançamentos para frente, gente. Se o São Paulo quiser, já que não tem um meia de criação, de ligação, o São Paulo precisa encontrar outras alternativas. Eu ainda aposto no Lucas Moura pelo meio, o Ferreira aberto pela esquerda, e você pode colocar um outro jogador ali. Você pode formar vários sistemas de jogo sem o Luciano. Porque o Luciano, ele não se movimenta, ele não corre, ele pisa na bola, ele recua a bola. Então, o Luciano acaba se tornando uma peça muito mal utilizada. A menos que fosse um esquema com 2 atacantes. Qualquer esquema com 2 atacantes, Luciano seria titular no meu time. Fora disso, Luciano deveria ir para o banco, beleza? Deixe seu comentário o que você achou da partida aí entre Bragantino e São Paulo Futebol Clube, que infelizmente perdemos 2 pontos. Poderíamos estar com 58, 1 ponto atrás de Flamengo e Internacional, mas ficamos aí no empate com o Red Bull Bragantino, beleza? Tamo junto, galera, porque ser São Paulo não é uma escolha e nem uma opção. Ser São Paulo, meu amigo, minha amiga, é uma forte vocação. Mais uma vez, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe o vídeo, beleza? E não esqueça de fazer o seu comentário, que é extremamente importante para mim aqui do canal chamado Tricolor. Tamo junto, até o próximo jogo no sábado contra o Galo, lá no Morumbis. E vamos, São Paulo!